um console da Panasonic. E não é bem um console, é um portátil. Eu falei console, não sei porquê, só bora. Ele foi lançado no ano de 2010 e ele competia contra o Nintendo DS ou 3DS, não me lembro, e o PSP Vita. Se tiver atrás de um pouco mais de informação, veja esse texto. Esse é um tópico que é que nem muitos outros que tiveram aí, eu não tenho nem onde pesquisar sobre. Uma coisa que eu acho que pode ser, não tem, é falando sobre como um mito que tinha antigamente, que televisão estragava a vista. O GX 4000, lançado em setembro de 1990, eu dei a informação setembro porque ele foi descontinuado em janeiro de 1991. Mas como assim? Ele passou literalmente 4 meses no mercado? Sim, por um simples detalhe. Ele custava 100 libras na época. E as empresas não querendo lançar jogos para ele, tendo até o final de sua vida 26 jogos. E vocês se lembram que eu falei que na Europa ele custava 100 libras. Daí quando ele estava bem pertinho de ser descontinuado, 15 mil vendas, anunciaram por 30 libras. Ficou barato demais. O Sega VR, que teve seu desenvolvimento na época dos anos 90, e desenvolvimento apenas porque ele nunca foi lançado, apenas porque o protótipo não foi bem recebido pelo pessoal que testou. Tipo, eles falaram que sim, funcionava muito bem, era um óculos 3D muito bem, entregava tudo que prometia. O problema era tanta questão de segurança e de preço, que iria ficar um pouco salgado. E mais informaçõezinhas, leiam esses textos que estão por vir. E a parte da questão de segurança é que não era muito seguro, com questão de ficar fixo na cabeça e também podia ocorrer em algum acidente. Tanto que já deixaram avisado que crianças não poderiam usar, que era o público da SEGA na época. Então a SEGA foi obrigada a cancelar o seu próprio console antes de ser lançado. Wii. Sim, isso é um console pirata que estava copiando o Nintendo Wii da Nintendo. E, sendo sincero, ele não é só um emuladorzinho de NES. Ele é, de fato, um console com jogos dele. Ele tem jogos, em tese, originais dele mesmo. E o sistema de controle dele até que funciona bem, porque também é baseado em movimentos. E tem exatos 198 jogos em todo o seu catálogo. Então não acho que seja um desperdício gastar dinheiro com ele, mas que ele é fofo. Data de lançamento não preciso falar, porque foi lançado poucos meses depois do Nintendo Wii. O BBC, Bring the Computer, desisto de tentar falar nomes assim, foi lançado no ano de 1985 e tipo, ele tava concorrendo contra o Nintendo, que favoreceu para ele não ser lembrado hoje em dia. E tipo, ele é tão esquecido de um jeito que não encontrei nada. Só um artigo minúsculo da Wikipédia falando sobre ele. Sério, não encontrei nada, só a data de lançamento e outras paradinhas. Se quiser saber mais, leia os textos que estão aí na tela. E eu sei que já teve outro BBC nesse iceberg, mas aquele era um BBC microcomputer, ou seja, era um computador. Esse aí é só focado em jogos. Super Mega Som. E eu não sei se é o certo um clone de PlayStation ou um clone de Super Nintendo. É de ambos os dois. O de PlayStation rodava jogos do Polystation, meio óbvio, e do Super Nintendo, surpreendentemente, rodava realmente as fitas do Super Nintendo. E sobre a data de lançamento, não tem como saber porque é um console pirata. Mas tudo que é pela mesma época do Super Nintendo e PlayStation. Nano Gear. No momento que eu pesquisei apareceu coisa de células, Bakugan e carros, mas depois que eu explorei um pouco mais e vi isso aí, eu não encontrei nenhuma informação, tipo, nada além, nem a data, nem os jogos que ele rodava, é quase como se ele não existisse. Eu vou dar minha teoria, e a minha teoria é que ele realmente não existe, é apenas um console feito para trollar algumas pessoas, ou um projeto que estava andando, só que no momento a empresa que estava desenvolvendo parou e nunca lançou. É minha teoria. Pode estar errada? Pode. Tá errada? Com certeza. Mas não deixa de ser uma teoria, né? Porque não encontrei nada, tem pra eu teorizar. O Cassette Vision. Informações eu já vou deixando aí na tela porque tem muito pra falar. Ele é um console japonês e ele
literalmente foi um dos primeiros. Eu não tô falando que foi o primeiro, mas sim um dos primeiros, logo após o Atari, a usar fita. Na época de 1981, ele teve muitas versões durante sua trajetória, mais 30 jogos. Realmente era muito pouco. E todos os seus jogos eram cópias de alguns outros, tirando um que era um jogo de cortar árvores, sem uma brincadeira. Seus outros lançamentos tiveram um pouco a mais de conhecimento do que o próprio, então meio que deu sucesso. Não, no Japão mesmo, o mais vendido de todos foi o Junior, que deu 400 mil consoles vendidos. E realmente isso para um país tão cheio de gente é realmente decepcionante, até mesmo na época. Eu meio que fiz um 2 em 1, porque eu mostrei o Cassette Vision e o Super Cassette Vision, por um simples detalhe que ele não tá na outra parte do iceberg, então eu boto aqui pra marcar presença. Poliestação. E quando eu pesquisei, só apareceu essas academiazinhas de véio que ficam em algumas praças. E diferente de alguns, eu sei o porquê isso. Alguns consoles e alguns jogos precisam de equipamentos fortes para poderem ser jogados. E alguns são para exercício. Ou seja, isso é meio que falando sobre algum desses consoles assim. Tipo, o gamepad do PlayStation que você pisava e jogava Dance Dance. Finalmente um que eu sei o que é. Só pra vocês terem uma ideia que realmente é isso, tem uma bicicleta do Super Nintendo. Sem nenhuma brincadeira, uma bicicleta pra jogar jogos do Super Nintendo. Caixa Extreme. E eu só encontrei literalmente coisa da JBL. Só. Não tem muito o que pesquisar. Eu pesquisei em qualquer tipo de fonte, de qualquer jeito, incluindo a palavra videogame, só apareceu caixa da JBL, então. Tô aqui no finalzinho do vídeo apenas pra pedir, dá like, se inscreve. Se você fizer isso, eu lhe juro, qualquer dia desse eu lhe pago uma coxinha com Guaraná. Você quer ou não quer? Não pode ser necessariamente Guaraná, você pode escolher Guaraná, Coca ou um bom caldo de cana. E esse é o penúltimo da série Iceberg. Pra quem chegou até aqui desde o início, muito obrigado mesmo. Mas não fiquem esperançosos que a última parte vai ser tipo épica. Ela só vai ser a última parte mesmo, só pra terminar a série.